Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. A Praça São Francisco é um patrimônio histórico que foi tombado pela Unesco em 1º de agosto de 2010, por seu valor como documento histórico, paisagístico e urbanístico. É considerada um dos principais pontos turísticos do estado e é o tema da entrevista especial de hoje, que encerra a série São Cristóvão e as belezas da sergipanidade. Para discutir um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos o professor e chefe do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe, Dênio Azevedo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Professor, a Praça São Francisco, em São Cristóvão, quem já teve a oportunidade de pesquisar, de visitar, sabe que é um cartão de visita da cidade. O que faz dessa praça ser tão única? Sempre que você busca transformar algum bem material em um patrimônio da humanidade, você precisa de uma boa justificativa. Ou seja, como ao longo dos anos, na política de patrimônio, você vai ter um patrimônio cultural municipal, um patrimônio cultural estadual, um patrimônio cultural nacional, e você também tem um patrimônio cultural da humanidade, um patrimônio da humanidade, essa justificativa ela precisa ser considerada como algo único, né? Um monumento que ela tenha um quê, né, alguma coisa que vá representar uma parte dessa humanidade. Ou seja, ela tem uma importância em seu contexto histórico e ela continuou a ter essa importância ao longo dos anos, né? E no caso específico da Praça São Francisco e São Cristóvão, essa justificativa é que a praça é uma representação da União Ibérica, né, da união realizada entre Portugal e Espanha. Então é como se ela tivesse um modelo de habitação muito peculiar dessa herança portuguesa, mas ela tivesse uma estrutura, uma legislação de ocupação do solo que fosse muito próximo da Espanha. Então, por você ter uma praça em uma antiga colônia portuguesa, né, uma praça como essa, que tem uma representatividade de colônias espanholas e ela se concentrar, né, ela está situada em uma antiga colônia portuguesa, torna esse objeto como objeto único. Essa foi a justificativa colocada para que a Praça São Francisco se tornasse um patrimônio da humanidade. E depois da chancela concedida, quais são os cuidados que a cidade, que o município deve ter para manter o título? Bom, primeiro há um grau de exigência e há uma análise, né, dos órgãos competentes, no caso a Unesco, e um trabalho em conjunto com o IPHAN, são realizados relatórios. Então há uma preocupação em cuidar desse patrimônio. Porque o que é que acontece? A partir do momento em que a cidade recebe a chancela de Patrimônio da Humanidade, essa cidade em si, ela cria uma expectativa. Essa expectativa é de que essa cidade ela passa a ser conhecida mundialmente e que, por exemplo, na área do turismo, existem pessoas que viajam pelo mundo inteiro para conhecer patrimônios da humanidade, ou seja, cidades, praças, espaços específicos que receberam essa chancela, que atrelado a isso vem um conjunto de obrigações. E quando eu vou falar de turismo cultural no patrimônio da humanidade, esse conjunto de obrigações ele se torna mais complexo. Porque, por exemplo, eu tenho que cuidar das vias de acesso, eu tenho que cuidar da sinalização, eu tenho que cuidar de bares e restaurantes, eu tenho que cuidar de meios de hospedagem e eu tenho que cuidar de um conjunto de serviços. E a praça em si, como qualquer patrimônio que é tombado, ele precisa ter uma função social, porque senão não adianta nada você ter um bem que é tombado e esse bem fica fechado. E a praça é um espaço de sociabilidade. A praça é um espaço de encontro das pessoas. A praça é um espaço de realização das suas principais festas. Isso é o cotidiano das pessoas. São várias obrigações, é um processo extremamente complexo e que gera uma expectativa na comunidade. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações sobre a cidade, sobre a Praça São Francisco. O UNIT Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.